Hoje é segunda. Ah, é? Triste. E daqui a pouco são que horas? 19h13. E toda segunda, 19h13, tem Live do live do Jedi aqui no Instagram. Hoje, é um novo dia. Novo tempo começou. E uma nova série de lives baseadas em competências socioemocionais. E aí, a gente vai falar hoje de uma maneira mais introdutória. Uhum. Depois a gente vai... Fatiar. Ou a gente pega uma competência e vários jogos que atendam ao trabalho dela na educação, ou um jogo e quantas competências ele abraça para serem trabalhadas. Acho que essa segunda forma vai ser melhor, né? A OCDE, que é o órgão da ONU que trabalha a educação, é tipo a OMS da educação, trabalha essas competências socioemocionais já faz bastante tempo, né? E quem trouxe para o Brasil foi o Instituto Ayrton Senna, e eles trabalham hoje lá no Instituto Ayrton Senna 17 competências, salvo engano. E a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, trouxe 10 dessas daí. E nós vamos trabalhar com? Da BNCC. Tem gente que trabalha com treinamento em empresa e eles perguntam se trabalhar com jogo tabuleiro no treinamento dá para ensinar ou fazer com que os alunos percebam de uma maneira quase concreta essa abstração. E aí geralmente eu falo, qual competência você quer? Não, qual que dá para ser trabalhada com o jogo tabuleiro? Eu falo, eu falo sem titubear, as 10 da BNCC podem ser trabalhadas com jogos tabuleiro. A única coisa é que o pessoal do treinamento vai ter uma lista muito parecida com essas 10 competências, só que eles vão chamar de soft skills. É basicamente a mesma coisa. Além do que está nos livros, além das respostas decoradas que você põe na prova para passar de ano e passar no vestibular, é interessante que você saiba socializar, liderar, ouvir, interpretar novos conhecimentos, criar, inovar, respeitar. Então são quase que normas de convivência, mas que é preciso desenvolver esse tipo de inteligência, igual o conceito matemático que precisa ser desenvolvido, né? A gente ensina para a criança os ângulos, que seja reto, 45 obtuso, e 90. Reto, obtuso e agudo. No começo é meio confuso, daí eles vão entendendo melhor. Aí chega uma hora que não precisa do transferidor para saber. Bate o olho, já entende bem o que são os ângulos. Desenvolvi uma competência cognitiva, quer dizer, a que está no conteúdo programático que ele tem que aprender, que está no livro. Mas se eu ensino um cara que já está no mercado de trabalho, que não é porque ele tem uma ideia para solucionar o problema, que é a ideia dele que tem que ser implantada. Ele precisa saber quem mais tem ideias, quais mais ideias, ouvir todas, juntar um pouquinho de cada, né? Liderar essa maçaroca de ideias que vai virar uma coisa legal. Essas são as competências socioemocionais. Eu acho que não dá para falar delas
sem falar da Célia Sena e da Solange Giardino. Com certeza. Elas têm uma visão muito inovadora das competências socioemocionais. Elas trabalham essas competências, mas com uma visão de que não é para ter aula de competência socioemocional. Hoje nós vamos ter uma aula sobre empatia. Empatia, que não é uma empada pequenininha, uma empadinha, né? É empatia, que é prima da simpatia, tá? Hoje nós vamos ter uma aula sobre o escutativo, sobre respeito. Elas falam que não, isso, as competências têm que basear todo o resto do programa. A cultura da escola é que vai ensinar como cultura da escola. Eu vou falar, uma vez eu fui gravar videoaula numa universidade. Quando terminou a gravação, o rapaz que ia me trazer de volta a São José, ele não era motorista da instituição, mas naquele dia ele era meu motorista. Ele falou assim: olha, tá na hora do almoço aqui, você não quer vir almoçar com a gente? O refeitório não é lá essas coisas, mas vamos lá. Vou pegar um voucherzinho para você. Aí chegamos lá, era 1 quilo, né? E aí ele falou assim, funciona assim, você passa aqui, pega, parará, entrega o voucher, que não precisa pesar, né? Que é dentro da universidade. Mas é só para funcionário, então tem que passar o crachá para entrar. Eu passei esse voucher. Tô eu, toda estranha no ninho, com as pessoas do departamento daquele rapaz. Qual o assunto que eu falei? O que eles estavam falando? Eles reclamaram da comida, eu também peguei e reclamei mesmo, sem, tipo, eu só vou comer um dia, tanto faz, né? E aí eles todos terminaram, levantaram, pegaram as suas bandejas, foram até um determinado local, colocaram alinhadas, não sei de que jeito, e eu fiz igualzinho. Como se fosse mais uma funcionária da universidade. Isso é a cultura. Ninguém ali levanta e larga a bandeja. E no segundo, terceiro dia que você está trabalhando, você incorpora aquilo. Assim deveriam ser trabalhadas as competências socioemocionais. Tudo que se faz na escola é seguindo isso. Por isso que tem a importância da roda nas escolas. Mas, enfim, de competência socioemocional, a gente quer falar jogo, né? Jogo e tabuleiro. Isso que está aqui atrás. Os modernos, tá? Não é jogo da vida, Banco Imobiliário War, são esses modernos aqui. E aí, estão batendo recorde de público. Uau! Em 2018, eu fiz uma tabela de 15 competências e alguns jogos que podem ser trabalhados. Peraí. Então, do lado esquerdo aqui, a primeira coluna, são as competências, né? E depois alguns jogos, e cada jogo o que trabalha. Bom, nossa ideia nesse momento, em 2018, era simplesmente demonstrar que dava para trabalhar, mas ainda não se sabia direito, não era muito comum o termo. E, então, depois com a BNCC, aí sim, né, popularizou o termo, e das 10 que a BNCC elegeu, a gente fala com tranquilidade. Jogo tabuleiro cobre todas as 10. Joia? Vamos começar a falar de qual hoje? Só para dar um rastreio. Vamos na ordem numérica? Vamos. Então, conhecimento. O que vem a ser conhecimento? Saber ler, escrever, fazer conta, mas saber mandar e-mail, saber salvar um arquivo no Drive,
Saber que no show de rock eu não vou de salto alto e no concerto da orquestra eu não devo ficar fazendo comentários em voz alta durante a execução da música. Ou seja, eu preciso saber como funciona e me encaixar, né? E perceber que é bom ter conhecimento e querer ter sempre mais conhecimento. Como que a gente adquire conhecimento com board game? Jogando. Jogando. Jogando cada vez mais. Eu acho que você vai conseguir conhecimento com jogos diferentes. Cada jogo vai te dar estímulos diferentes, informações diferentes, que você vai começando a aprender a processar da maneira que deve ser. Vai desde o nome do jogo. Aí você abre a caixa, vê os componentes, porque eles têm forma de hexágono. Porque eles parecem sacerdotes miniatura, né? Por que tem folha? Folha é o alimento tal que você usa para os animais herbívoros e tal. Sim. Vai começando a ter função no jogo, né? A peça, o nome, o tabuleiro, que é o grande cenário. Então ali você já começa a ter conhecimento. E as próprias mecânicas. Por que vai ser uma alocação de trabalhador? Por que vai ser um rolar a sorte, forçar a sorte, tomar essa? Aí eu pego o jogo Bora e alguém fala, putz, é um lugar. Vai lá escondidinho no Google. Bora. E aí começa a entender as conexões que tem no jogo com a cidade e tal. E o jogo faz o jogador, ou no nosso caso, o aluno, querer buscar esse conhecimento. Isso para jogo tabuleiro moderno, mas para os bons jogos de videogame, como diz o James Paulding. Todo bom jogo tabuleiro faz você querer conhecer mais e mais do jogo, sobre o jogo e segredos do jogo. Por exemplo, vamos pegar Steampunk Rally, que você joga com um inventor. Você vai querer saber um pouco mais da biografia daquele inventor. Por que ele está no jogo? Como que ele se encaixa? E aí você acha uma resenha do jogo que você gosta, você vai ler, pronto, está adquirindo conhecimento. Aí você acha um vídeo que ensina um jeito melhor de ensinar as regras, que você tentou ensinar a regra para os seus amigos, não deu muito certo. Aí você vê como que o cara fez, tenta fazer. Entendeu? É um conhecimento mega variadão, assim. Então, quase que qualquer jogo de tabuleiro moderno apresenta conhecimento. A não ser que o professor faça uma apresentação muito pífia, né? Mas se ele apresentar tentando alimentar a curiosidade, sede de saber e a curiosidade, é prato cheio. Vamos lá. 2. Pensamento científico, crítico e criativo. Basicamente, a gente já falou um pouco disso no anterior. Você vai estar desenvolvendo a sua capacidade crítica, como você responde a estímulos que o jogo traz, como você responde aos desafios. Tal coisa que acontece no jogo, não precisa ser jogo, também pode ser um anime, mas tal coisa que aconteceu no jogo realmente acontece na natureza? Dá para reproduzir aquilo na natureza ou é fantástico no sentido de fantasia, né? Outra coisa é analisar. Por exemplo, a política. Por exemplo, nos dias atuais, né? Então, eu vejo a notícia daqui, do lado esquerdo, e eu vejo a notícia aqui do lado direito. Eu tomo a minha própria conclusão, tenho a minha crítica, tenho minhas opiniões, baseada no que eu tenho de conhecimento e no que eu fui buscar de conhecimento. E não acreditar direto.
Só porque alguém falou. Opinião artística, opinião em assim, saber analisar criticamente uma determinada área do conhecimento. Porque você não precisa ser especialista para você poder fazer uma crítica sobre o negócio. Você tem que saber... Primeiro você tem que saber como que faz uma crítica. Depois você tem que entender um pouquinho de alguma coisa relacionada ali para você fazer essa crítica de maneira construtiva. Isso dá para fazer com o jogo. E exercita a criatividade, de qualquer forma. Porque você fala, putz, não gosto de A, não gosto de B, será que não tem um C? E aí você não tem. Daí você pensa, puxa, como será que seria? Uhum. E aí começa criticamente a analisar o que tem de ruim, o que podia melhorar no A, o que tem de bom, e constrói um novo C. É um pensamento crítico. No jogo, também está dentro daquela linha estratégica que você tem, do que você vai fazer no jogo, né? Tá, sua própria estratégia, o que chamam de caminho ideal. Como você vai chegar à vitória mais fácil. Qual que eu tenho em mente? Pontuar de que forma? Uhum. Ser o cara que mais tem dinheiro no jogo, ser o cara que mais tem o quê? Tartarugas. Desenho de tartarugas na praia. O cara que mais tem bangalô para alugar. Ou minha estratégia vai ser o que tiver, tá bom. Uhum. Né? Isso também é um pensamento crítico de, poxa, minha primeira estratégia não tá dando certo. Vamos tentar Mas outra. como que eu já tenho, qual é a melhor nova estratégia e tal? 3. Repertório cultural. Cultura geral. Por exemplo, cultura geek. Uhum. Serve para alguma coisa? Eu já tive namorados que falaram que não. Cultura inútil. Por isso que elas não levaram o troféu para casa. Uhum. Eu casei. Hoje a gente viu um médico comentando Cells at Work, né? Eu não vi inteiro, tá legal? Tá legal. Ele não conhecia o anime, então ele até fala assim, peraí, quer dizer que isso aí é dentro do corpo, cada um é uma célula e eles estão fazendo como se fosse uma cidade. Daí a pouco fala, não, uma empresa. Aí ele vai. É uma cidade. E aí aí acontece lá a veia que explode e daí aparece um monstro, né? Adentrando o corpo humano. E aí esse médico fala, putz, será que é vírus ou bactéria? Aí aparece um glóbulo branco e pelo numerinho que ele tem aqui no boné, o médico já matou o que era, porque aquele número estava lá intencionalmente, né? Não, aquele anime é muito bom. Mas enfim, a gente aprende com a Carmen Sandiego. Geografia. Com o Mundo de Bikman. Ciência. O que mais que a gente aprende de cultura geek? Por que nos Power Rangers tem um vermelho que é o líder? Não sei por que é vermelho. E hoje eu tava vendo um vídeo bem engraçado que mostra que a menina branca é sempre a rosa, a menina asiática é sempre a amarela, o afrodescendente é sempre o preto. Mas não é o samurai vermelho, que é lá do meio, que lidera? Ah, sim, mas você tem vários estereótipos disso. Tem mais vídeo de médico e estudante comentando Cells at Work. Eu vou procurar. Que mais? A gente vai descobrindo culturas diferentes, jogando, assistindo, lendo, né? Essa cultura geral, esse repertório cultural que me ensina a me situar. Eu sou parte do quê? Eu me aproximo de pessoas que pensam de tal forma. Então a gente vai se entendendo melhor no mundo. E como que a gente pega repertório cultural com o jogo tabuleiro moderno, board game? Por exemplo, vamos pegar a sinfonia.
Você jogando sinfonia, você vai começar a entender um pouco mais de música. Não que você vai entender, você vai ter uma aula de teoria musical, mas você já vai ter algumas noções que você nem sabia que existia. Você vai entender como que é a orquestra, onde ficam os violinos, onde ficam as violas, os cellos, o compasso da música. Tem o anime Hikaru no Go, que é sensacional. Eu descobri Terremotos de Lisboa somente com o jogo Lisboa. Sim. E aliás, tem o... É engraçado na Lisboa porque tem o... Marquês de Pombal. Marquês de Pombal. Pô, eu só sabia de livro de história. Tipo, portanto, eu não sabia que a escola ensina muito mal a gente, né? Uhum. Só pensei assim, olha, um nome conhecido. No jogo eu entendi bem melhor o que ele é, o que ele representa. No jogo Lisboa a gente reconstrói a cidade depois do terremoto de 1700 e tralalá. Quanto mais você agrada, quanto mais amigo do rei você é, só que é do Marquês. Não, tem todo mundo lá, né? Tem o Marquês, tem o rei. Mais benefícios você ganha ao reconstruir. Então você tem que ter recursos para reconstruir, Uhum. e inteligência para saber o quê? E reutilizar os materiais que foram destruídos, né? Os escombros dos prédios anteriores foram realmente usados para fazer os novos. Eu só descobri que existia cava com vinhos. No processo de fazer vinho, né? Pra mim tinha o barril e depois ia para a adega já no restaurante, assim, né? E lá passa pela cava, que é um outro tipo de armazenamento, tal, é um tipo de amadurecimento. O que eu achava que era adega, na verdade é cava. Adega é outra coisa. Eu descobri jogando vinhos, que é do Vital Lacerda. E é legal ter cultura geral. A pessoa culta tem cultura, né? Quero, Paranauê e Timeline, jogos nacionais que dão cultura geral, né? Entender a linha histórica, o que está acontecendo. Quero, você vai saber os animais brasileiros em extinção. Animais da fauna brasileira com risco de extinção. E dentro do Quero vem 2 livretos aparentemente iguais. Um é regra, o outro é a explicação desses animais aí. Bem interessante. 4. Comunicação. Verbal, corporal, visual. Telepatia ainda não. Como eu me comunico. E não só o que parte de mim para o outro, mas eu entender o que o outro está comunicando para mim. Ainda bem falta isso, né? Isso você não vai conseguir somente em jogos como Concept, Dixit. Obrigado. Dixit. Que na verdade, assim, o jogo é baseado nisso, mas, por exemplo, você está jogando, vamos pensar... Tem alguns cooperativos que você não pode conversar. Nabi não pode conversar. Magic Maze, você não pode... Você olhando a expressão do seu companheiro, porque é um jogo cooperativo, você tem que tentar entender o que ele está pensando, o que você tem que fazer para dar certo. Isso desde sempre. Para jogar truco, pôquer, buraco, a gente já se valia muito nessa comunicação não é só cooperativo. Não verbal, né? E aí... Você tentar entender o que o seu adversário ali tá com aquela cara de feliz, de triste, pensando. Na comunicação, além de eu fazer que o outro me entenda, eu tenho que ter um bom respeito para ouvir o suficiente para poder entender o que o outro fala, né? E também tem uma bagagem cultural dentro da comunicação, né? E aí, belê? Não vai achar nos livros de português para gringos. E aí, belê? Né? A
abstratos. Sim. Comunicação visual, né, Léo? Abstratos, você vai com pequenas peças bem aleatórias que vem no jogo, tentar desenhar a palavra que saiu na carta. Três montam e um descobre, né? Sim. Uma coisa assim. Enfim, eu tenho uma facilidade com essa competência de comunicação, e os jogos que trabalham comunicação são os que eu mais tenho chance de ganhar. Linguagens, no geral. Eu não sei por que eu fui fazer faculdade de Direito. Eu tinha que estar em letras e em linguística, que é onde eu estou hoje, né? Comunicar também é saber contar suas próprias histórias de forma que faça sentido para o outro, a quem ouve, e a empatia. Gloom. Outra coisa na comunicação, vai aparecer aí a cooperação, mas comunicar também é liderar. Se eu tenho muitas vozes ao mesmo tempo, eu tenho que liderar. Como que eu vou ouvir? O que eu faço com o que veio de cada um, né? E tentar achar a melhor solução. Porque liderar não é mandar, é conduzir. Tem que ter uma boa comunicação. E não é play alpha play, tipo em Pandemic. Isso. Então, jogo cooperativo ajuda a se comunicar sem ser um mandão, dona da bola do jogo. Ninguém gosta do alpha player, que é aquele que decide por todos o que tem que ser feito. Você vai fazer isso, ele aquilo, para eu ganhar o jogo. Aí você fala, não quero fazer isso. É mais fácil fazer esse negócio aqui. Eu não quero nem te ouvir. Ele quer que faça do jeito dele. Então é um bom exercício também. 5. Cultura digital. Velhinho que não sabe usar smartphone, tá ilhado. Ele tem um celular de flip, de botão. Tá ilhado. Né? Ele não tem WhatsApp. Ele não tem Telegram. Câmera. Ele tem uma memória de 20 telefones no celular dele, enfim. Ele tem um caderninho. Ele não pede Uber, ele só pode telefonar para o ponto de táxi. Não pede iFood. Não pede iFood. Ele não pode... um monte de coisa. E mandar um e-mail, um documento para renovar o seguro, como é que fala? Unimed da vida, plano de saúde dele. Você não precisa sair de casa para renovar, basta enviar escaneado o papel. O quê? Né? É isso que você corre o risco de... Assim você corre o risco de ficar, se você não acompanha a cultura digital. Eu tenho muito medo de ficar para trás nisso. E como o board game ajuda nisso? Bom, ele é o oposto, né? Ele é o offline. Mas ele vai na construção, na base daquilo onde o digital se baseia, né? Então, hoje em dia, muitos alunos também não sabem utilizar muitas ferramentas, Google Docs, etc. Exato. Então, é outro tipo de cultura que você não pode ficar para trás, senão você vai ser o velhinho que não sabe usar o smartphone. Só que você vai ser esse velhinho daqui a 20 anos, assim, entende? E os alunos, se eles não têm acesso logo, eles se tornam esse velhinho em 10 anos. Até menos. No board game, a gente consegue ir para a base de como um jogo digital funciona. Por exemplo. O que mais? A gente consegue entender um pouco da... Adaptabilidade. E por exemplo, a gente consegue entender logística no board game, já na aplicação prática. E aí você pode, já sabendo na prática o que é logística, você pode ir para o estudo dos algoritmos lá e tudo que vai fazer, né?
mais? Mas então, basicamente é você saber se adaptar às situações que estão em constante mudança. Às vezes o jogo nem precisa ter aquela carta de evento que muda tudo. É simplesmente você saber o que o outro está fazendo para ganhar e fazer alguma coisa diferente para passar ele. Não ficar travado, né? Uhum. Putz, só sei mandar e-mail pelo computador. Se for pelo tablet, eu não sei. Então você vai se adaptar, você vai aprender, você vai buscar outros caminhos. Isso tem bastante. Você queria agir de um jeito no jogo, Te travaram. a ação de outro jogador te impede, e aí você pode ter uma análises enorme de meia hora pensando o que mais eu posso fazer, ou você pode praticar isso sempre, jogando sempre, daí a sua AP vai para 1 minuto no máximo. Ou você vira mesa. Você fala, baseado nos elementos que eu tenho, se eu não posso fazer A, B ou C é a melhor coisa. Virar a mesa. A gente já passou por isso por causa de um amigo dele. Uhum. Que foi colocar calço embaixo da mesa, que a mesa estava meio bamba. Não, foi pegar pecinha. Não, foi calçar. Foi calço? Viu? Minha memória já E não tá aí tão... quando levantou, a mesa bateu aqui no... E tudo foi embora. E tudo saiu do lugar. E daí a gente ficou tentando, não, eu lembro onde eu tava, Não, eu lembro não onde lembra. tava. E a gente guardou tudo na caixa e aí estragou a noite. Uhum. Que já tava manchado de Coca-Cola. Aí eles ficam... Pensam que saber mexer no TikTok é tudo, mas tem todo o resto. E essa coisa que muda de layout toda hora. E agora? Me ensinaram que tinha que clicar aqui. Aqui não tem mais botão. Uhum. Tá, mas o botão tá aqui. Mas não é o mesmo botão. Então, mas pode, não sei. Então, essa flexibilidade aí. Lembrando que... Opa, o que foi ter de aprender a fazer videoconferência e gravação de aula no ano passado. Uhum. A Laila. Tem jogos de tabuleiro que transcendem o tabuleiro, no sentido de que o jogador depende do conteúdo também digital. Sim. Tem com QR Code, com realidade aumentada. Com aplicativo. Tem. Há quem diga que essa é a 4ª geração. Que essa aqui é a 3ª. Uhum. Eu acho que ser analógico é importante para desenvolver essas competências socioemocionais aí. Saber que existe vida sem ser tela a tela, igual nós estamos aqui, é bom, é importante. Mas talvez chegue um dia que você só vai ter um tabuleiro, você coloca um chipzinho, já vai aparecer um tipo holograma do tabuleiro, com pecinhas virtuais que você vai colocando. Apesar de ser online, ainda é analógico. É estranho, mas não acredito que possa chegar nisso. Tem um jogo novo que chama Detetive, não é aquele da estrela que todo mundo jogou na infância. A gente jogou ontem. Ele vem com a gente jogou o Veião. No Veião. É outro jogo que tem o mesmo nome. Ele tem Você visualiza no celular a cena do crime, você procura por pistas conforme o lugar que você está. Você baixa o QR Code das cartas no aplicativo, que vai te dar algumas informações. Seria como jogar Scotland Yard de antigamente, que em vez de você entra na docas... Você realmente entra. Você pegava o livrinho para ver qual era a dica, né? Agora você vai com o celular. Que mais? O Mansions of Madness. 2ª edição. Fala um pouquinho que a Laila perguntou. Assim, na 1ª edição você tinha a figura do Keeper, que era quem controlava os monstros, quem jogava as maldições. Ele ficava meia hora sozinho, olhando no manual e montando o cenário. Mas demorava pra mesmo. gente poder jogar. E dependia dele quase que como um narrador de RPG. Uhum. Porque ele que sabia a missão, ele que sabia Era onde o estavam Keeper as que coisas. faz isso. Ele sabe já de tudo, ele sabe o que os jogadores precisam fazer para ganhar, mas ele não tem certeza o que ele precisa fazer para ganhar. Isso só mais no final.
E com a segunda edição, quem faz isso, quem assume esse papel é um aplicativo. Então o aplicativo vai falar qual tile você coloca, qual monstro aparece, você tem qual puzzle tem que resolver. Agora que você falou isso, eu lembrei de uma coisa na cultura digital. Jogo tabuleiro tem inteligência artificial. Uhum. Ele é analógico, é físico, mas ele tem inteligência artificial. Apesar de muitas pessoas não acreditarem nisso. Igual aquela robozinho que te atende no WhatsApp. Posso te ajudar? Não. Qual é o seu nome? Aí você fala... Ele espera que você responda sim ou não, e você responde aceito. Daí ele fala, não entendi. Pode responder com sim ou não? Há uma inteligência artificial nos board games que ajuda a entender como a inteligência artificial digital funciona. Na última, não sei se foi na Gen Con ou em Essen, alguém contou, né, que estava fazendo um evento de board game, daí chegou um molecão que nunca tinha jogado tabuleiro, só videogame, e ele desdenhou, né, falou assim, eu jogo com videogame e ganho do videogame, essa inteligência artificial de papelão aí eu vou perder para ela, e ele perdeu. E ele achou muito legal, foi um... Cara, é carta, é peça, é cartolina. E daí ele quis jogar de novo para tentar ganhar de novo, enfim. Ganhou. Jogos cooperativos, se você ganha de primeira, você jogou errado. Pandemic tem inteligência artificial, assim, bem nítida, né? As cidades que já saíram, que continuam indo pro topo do deck de pra cartas, ficar piorando. Dá pra ver bem como é que é. Né? Aliás, quase todo copy. Todo Você copy. joga contra a inteligência artificial. Todo copy tem uma né? inteligência artificial. É verdade. Não, acho que Magic Maze não. Magic Maze, acho que não. Acho que não. Tá, hoje não, à nem tarde- todo. Hanabi não tem. Hanabi copy não tem inteligência artificial. Nem todo quase copy. todo. Hoje à tarde, lá na Ludus Magistério, no grupo de pesquisadores de educação e jogo, deu um debate, foi engraçado, porque ARG, para mim era Augmented Reality Game, jogo de realidade aumentada. E era só isso, que é essa interação do digital com o analógico que a Laila comentou. Daí eu descobri que também como é que chama? Alternative Reality Game, realidade alternativa. Duas coisas diferentes dentro do jogo que atendem pela mesma desgraça da sigla. E aí eu voltei a reler a discussão que teve, daí eu entendi, porque eles estão falando de realidade alternativa, que é quase um RPG, e o de realidade aumentada é o Pokémon Go. É o persuasivo. Mas enfim, a inteligência artificial do Pandemic é muito inteligente, então é difícil ganhar o jogo, né? O que mais que temos lá? Cadê? Trabalho e projeto de vida. Isso aí é pensamento estratégico de longo prazo. Tá cheio aqui. Pursuit of Happiness. Pronto, é o jogo da vida como tinha que ser desde o começo. Você realmente planeja a sua vida desde a adolescência até a sua morte. E aí você tem carreiras diferentes, você pode ir para política, você pode ir para as artes. Você pode não trabalhar, não ter um emprego formal, você pode casar, você pode ter... Agora tem a expansão com filhos. Você casa com outro homem ou com outra mulher, não tem só virar clipe assim, muda o gênero. Você faz seus projetos, escrever um livro, fazer aula de yoga. Alguns projetos você depende de mais gente participando, então quanto mais você consegue agregar, mais feliz você fica. Basicamente, o trabalho e o projeto de vida é o que o ensino médio do estado de São Paulo faz há muito tempo, que é
não é assim, acabou os estudos e aí só te resta vender roupa na loja de roupa porque você não tem profissão. Dá para entrar numa faculdade. Ah, mas eu sou de escola pública. Não, dá. Mas eu quero fazer não sei o quê. Então você quer ser comerciante. Legal, vamos estudar. Vamos entender o que o comerciante tem que fazer. Ah, mas eu quero fazer um curso técnico. Vamos descobrir onde que tem esse curso para fazer, como que precisa para entrar, o que de fato é ensinado, né? O jogo CV vai nessa linha. Não foi isso que você estava falando? Não, o CV é outro. O O CV é aquele de dadinho que a gente teve. Tá. Mas os dois são São. Projeto de vida, né? E um pensamento a longo prazo. O que eu quero da minha vida? Do que eu vou viver? Eu vou viver de beijinho da Saquá. Inclusive, você pode ter como meta uma coisa mais simples, assim. Quero terminar minha faculdade sem ter filho. Vou ter filho depois que eu me graduar. Quero ser astro do rock, tocando minha guitarra. Tudo bem, você vai ter um tutor e juntos vocês vão destrinchar. O que você precisa fazer para atingir o seu objetivo. O Projeto de Vida faz parte do programa Inova em São Paulo. Mais uma escola que trabalha super bem. Isso é a da Cris Vilela. Enfim, toma um rumo. Aí você tem estratégia e tem raciocínio lógico e tem que ver quais recursos você tem. Né? Quais você precisa. O que você precisa conseguir de recurso, o que você consegue alocar e pronto. Igualzinho um jogo. 7. Argumentação. É mais que comunicação, né? É você transmitir uma ideia. Eu falo o que eu penso, eu entendo o que você pensa e eu, sem brigar, tento te convencer de que a minha ideia que é a certa. Argumentar. Aliás, uma coisa que faz falta atualmente. Aliás, tem oficina de argumentação na escola nas escolas do ensino médio do estado de São Paulo. Tem as oficinas que eles fazem, as eletivas, desculpa. E na da Cris tem a de argumentação, debate. Então vão jornalistas e tal, e aí eles leem sobre um tema, alguns são contra, alguns são a favor, tem que fazer argumentação. Isso, é a dissertação do Enem pronta na bandeja. Exatamente. Com isso. Argumentação a gente tem nos jogos, principalmente os cooperativos. Né? Cláudia, CRS me dá Cris. Tá, é a Cláudia, eu até sei quem é. Perdão, me desculpa. Foi sem querer, foi o CRS que eu estava lendo Cris. Bom, jogos colaborativos são ótimos para trabalhar a argumentação, porque nós somos uma equipe, estamos unidos contra uma inteligência artificial, né? E a gente cada um está pensando de um jeito. E aí você jura que a sua maneira é a melhor. Você vai ter que convencer, né? Convencimento da argumentação. Você só consegue argumentar se você tem um senso crítico legal. E se você tem cultura, e se você tem comunicação científico, se você se comunica bem, né? Então, mas principalmente os jogos cooperativos de tabuleiro trabalham a argumentação. A gente tem jogos como Sim, Mestre das Trevas, o Gloom, que a gente, e o História. Também, que a gente tem que criar uma narrativa em cima dos elementos que o jogo vai oferecendo. Então, você tira uma carta e tem que continuar a história Robin em Hood. cima. Robin Hood, ou Xerife de Nottingham.
total convencimento. Então ali você vai fazendo ginástica e vai aprendendo a convencer. Porque aí você vai mostrar no trabalho futuro, que você vai mostrar para sua equipe que tem um jeito mais econômico, mais rápido de fazer o que a empresa sempre fez, que vai convencer, que mais? Que você convence que seu produto é melhor do que o concorrente. Você vende melhor o peixe, né? É importante mesmo saber isso. E você vê, essas coisas das competências, basicamente não se aprende na escola, né? Não. É bom que agora sim se aprenda. Autoconhecimento Autoconhecimento. e autocuidado. Enfim, não deixar que ninguém te humilhe, te explore, te subclassifique, sabe? Não deixa colocar uma etiqueta em você. Saber que você tem muito mais potencial, mas primeiro você tem que saber, acreditar que você tem que entender o seu potencial para você poder usar a argumentação para os outros verem a sua potencialidade. Então, na verdade, isso daí, quanto mais você joga, mais você desenvolve essa competência de autoconhecimento e autocuidado. Porque você vai ganhando confiança ao jogar. Você percebe a sua capacidade de argumentação, de raciocínio lógico, você percebe o seu entendimento mais amplo do jogo em comparação com outro jogador, né? Você vai ganhando Você percebe que você tem chance, tanto no jogo quanto na vida. Isso todo jogo, acho que te ensina isso, né? Acho que o exemplo seria quem entende bem de xadrez. Né? Você fala, poxa, o cara é inteligente, porque ele é bom no xadrez. Tem essa estigma, né? Mas é isso, ele tem que pensar tanto para jogar, que de fato ele fica melhor para pensar em outras coisas da vida, né? Não quer dizer que ele vai tirar 10 em tudo na escola, porque ele vai bem no xadrez. Mas que ele vai ter uma compreensão melhor das coisas. E a gente se conhece melhor, segundo o Léo, com o Monstro das Cores e RPG. Sim. Monstro das Cores é da Devir, é um jogo infantil baseado no livro homônimo espanhol. Você tem que coletar as emoções e colocar num vidrinho, tal qual acontece no livro. E qual que é a ideia? Fazer a criançada se expressar e entender o que é raiva, o que é medo, o que é felicidade, nojinho. Nojinho não tem no Sacanagem. jogo. Então, sabe aquela hora que a criança está gritando, chorando, e o pai com a mãe falam, o que é? O que você tem? É fome? Você quer dormir? É mais ou menos isso. A criança aprende a se expressar, a se conhecer os sentimentos, né? No livro O Monstro das Cores, ele está todo embaralhado, ele tem todos os sentimentos. Daí eles começam a colocar em potinhos separados e ele acalma. E termina com como é que fala? Um suspense. Igual Divertidamente. Acaba com aquele painel da puberdade. O livro do Monstro das Cores acaba com um sentimento rosinha cheio de coração. Né? Importantíssimo isso. E é incrível que a escola não trabalhasse isso antes, né? Que a gente não tenha passado por isso. Empatia e cooperação. Dentro da empatia está saber ganhar e saber perder. Isso. Aqui, é prato cheio. Ontem eu descobri que existe um mau ganhador. Eu achava que era só um mau perdedor. Não, sempre existiu. Uau! Sabe, ficar assim, toma que eu ganhei de você, eu ganhei de você. Tipo o Nelson dos Simpsons, né?
Eu não ganhei, mas você também não ganhou. Ele nem tinha ganho, ele só não tinha perdido. Na verdade, ele perdeu, ele não foi o último. É isso. Enfim. Então, aprender a ganhar, aprender a perder, a respeitar a regra, ainda que no analógico dê para forjar um movimentozinho, uma colocação de peça. Que ele fez muito no Detetive. É importante aprender isso e se controlar e ver que isso faz parte, né? Regra. Perceber, olha, você está colocando a peça aqui, mas se você colocasse ali, você pontuava mais. E por que eu vou ajudar, meu? Porque eu quero, né? Que faz parte da natureza humana. Você vira uma má ganhadora, ela. Enfim. Eu tenho 2 bordões, né? Quando eu tô perdendo, assim, massacrantemente no jogo, eu começo a falar que eu tô quase desistindo de jogar, né? Que eu tô assim, tá, vou só cumprir tabela, porque não tenho mais como me recuperar aqui. Aí eu fico falando assim, tá jogo chato. Aí na rodada seguinte ela vira o jogo. Tá jogo chato. Daí eu viro o jogo, esse jogo é legal, né? Aí na outra rodada ela volta pro último. Tá jogo chato. Eu fico assim. No mesmo jogo, na mesma partida. É a sátira do bom e do mau jogador. Sim. Mas eu nunca sei qual foi o placar do jogo que eu acabei de jogar. Sabe? Acabou de acabar a partida, todo mundo tirando foto. Eu Às também vezes eu não... lembro quem é o que ficou em primeiro lugar, mas o placar já não sei mais. eu também. Realmente não me importa. Me importa o jogar. Né? A socialização. Um dos nossos sobrinhos, quando ele descobriu o buraco, e a Laila tá falando do buraco, eles chegavam aqui na casa da avó, eles queriam jogar buraco antes de ir no banheiro, antes de tudo, né? E um dia ele falou assim, né? Eu tinha uns 5 anos, 6 no máximo. Ele falou assim, é que o legal é a conversa. A gente dá muita risada jogando buraco. Aí eu peguei e falei assim, então, já estamos sentados aqui conversando, vamos continuar conversando. Ele falou, não rola. Eu achei bonitinho, que ele era muito pequeno para falar, não rola. É a empatia, a cooperação. Não interessa se ele está ajudando o oponente dele ali, quando ele dá uma dica, ele fala, ali você vai dar canastra para mim, hein, se você jogar essa carta e tal. É muito legal socializar, né? Viver em comunhão, assim. Todos os jogos cooperativos praticam isso, mas todos os jogos de tabuleiro têm as suas regras para você seguir e a empatia de ganhar e de perder. Simplesmente seguir regra já ajuda nisso. E por último, responsabilidade e cidadania. Responsabilidade e cidadania. É aquela coisa o que não é bom para mim não é bom para os outros. Tem um pouquinho, né, do seguir regras nisso daí também, né? Mas é ética, entender a democracia, esses valores mais sólidos. E é um fruto de várias outras competências que a gente viu hoje. Na verdade, nenhuma competência é isolada. Uma ajuda a desenvolver a outra, que está relacionada à anterior, e vai num ciclo. Agora, o que o jogo tem de tabuleiro moderno tem muito para ensinar nessa competência da responsabilidade e cidadania, é entender a consequência da tomada de decisão. O que você faz e o que acontece no jogo para si e para os demais jogadores. Isso também é um exercício dessa competência. Jogar é tudo de bom, ainda mais na pandemia. Todos seguem as mesmas regras. RPG é muito possível perceber valores de cada jogador. Não, mas nesse negócio de responsabilidade, às vezes você vê uma jogada, não vai te beneficiar em nada, mas vai ferrar o resto da mesa.
E você faz. Você aprende dentro de um espectro seguro e de simulacro, que é o jogo, no que vai resultar aquilo. E aí você descobre se vale a pena aplicar na vida real ou não. Uhum. Como eu já fiz, tipo, vingancinha, enquanto eu narrava um RPG para uma sala inteira. E um menino, ele queria sempre fazer diferente do que o resto estava pensando. Só que ele estava indo mal nos dados e tal. Quando finalmente estava chegando ao fim da aula e os alunos atingiram o objetivo, que era conseguir escapar de dentro do prédio da escola e sair para fora, enfim, tinha toda uma narrativa no negócio, ele veio de novo falando para fazer o contrário, tipo, não, eu acho que tem que voltar para a escola e ficar lá dentro do banheiro. Aí eu falei assim, tá bom, você conseguiu. Todo mundo agora está preso no banheiro da escola. De novo. E aí caiu a sala inteira em cima dele, assim. A gente já estava lá fora, a gente ia ganhar. E assim eu encerrei, sabe? Ele está vivo? Então, onlinemente ele foi massacrado, mas presencialmente ele está bem e Aprendeu? Aprendeu. Muito bem. Isso pode ter certeza. Enfim. O que mais, gente? É isso, são as 10. Uhum. Agora, nos próximos lives, a gente vai destrinchar. Provavelmente a gente vai por jogos. Eu acho melhor por competência. A gente pode fazer os dois para ver qual dá mais certo. Eu só sei que a gente vai falar menos informação, né? Vamos falar de menos... Se for falar de competência, a gente vai mostrar menos jogos. Se for mostrar jogo, a gente vai falar de menos... Coisa horrível! Desculpa, corta, edita. É sono, é sono. Segunda-feira. Segunda, terça, quarta. Sexta não, que é feriado. Falar mais devagar, não no ritmo da voz da fala. Mas mostrar mais profundamente as coisas, né? Igual hoje, nós fomos superficialmente nas competências. Agora a gente quer ir destrinchando, pegar menos competência e menos jogo e mais a fundo, para que outros professores que não conhecem nada disso também se beneficiem, porque a gente percebeu que só quem já conhecia estava se beneficiando. E vamos tentar falar mais de jogos que existem no mercado nacional. E tem um xixo. Tem um xixo pedindo ração aqui. Um xixo bonitinho. Então a gente vai encerrando por aqui a live. Toda segunda, 19h13, aqui no Instagram, @PiccoloPaula. A gente estava falando de jogos tabuleiro na educação. E começou hoje, então, essa série das competências da BNCC. Beijo para todos vocês. Até a próxima. Até a próxima. Vamos lá dar ração pro Xixo. Oi, Xixo.